Como você faz para evitar os principais erros diagnósticos que podem comprometer a credibilidade do seu serviço volante no seu mercado? Eu vou falar 4 estratégias para você evitar de cometer erros diagnósticos, tá? Agora, você sabe quais são os principais erros cometidos? Você fazendo um exame de ultrassom, você interpretando um raio-x, você sabe quais são os principais erros cometidos? Eu vou explicar para vocês, são 2. Existem 2 grandes pilares que são os causadores de erros diagnósticos. Eu vou explicar primeiro quais são as 2 categorias principais, tá? Que representam mais de 90% das causas de erros diagnósticos, tá? Primeiro, são erros de percepção, que o erro de percepção ele compreende de 60% a 80% dos erros. E a segunda categoria são os erros cognitivos. Esses erros, você consegue encontrar isso em um trabalho de Michael e Eric, onde eles fizeram um estudo humano da epidemiologia dos erros dos radiologistas em hospitais. O trabalho é sensacional, fantástico. Muito do que eu vou compartilhar com você aqui já veio desse estudo médico dentro da medicina. Dentro da veterinária nós também temos trabalhos falando sobre erros diagnósticos. Inclusive a Dani Garcia, e ela já publicou um trabalho sobre isso, né? Mas aqui eu quero dar ênfase a essas 2 categorias. Erro de percepção, que vai de 60% a 80%, e erros cognitivos. Deixa eu explicar cada um deles. Primeira categoria, erro de percepção. É quando você deixa de ver uma lesão, por exemplo. Imagina que você está fazendo um ultrassom e você simplesmente não vê que existe um nódulo expansivo de 3 centímetros na cabeça do baço. Estava lá na cabeça, você viu o corpo, você viu a cauda, mas você não viu a cabeça do baço. Ou seja, passou uma lesão. Então hoje houve o que? Um erro de percepção. Às vezes, imagina você fazendo um ultrassom com uma suspeita de shunt. E você pode estar fazendo o exame. O shunt pode passar na sua frente e você não vê ele. Você não percebe o shunt. Mas ele está lá. Isso é um erro diagnóstico. Quer ver um outro exemplo de erro de percepção? É quando o imaginologista se dá por satisfeito de uma alteração que encontrou. Vamos dar um exemplo dentro do raio-x. Imagina se interpretando um raio-x de coluna, o paciente está com dor, existem diminuições de espaços intervertebrais, formações de espondiloses, mas tinha um corpo vertebral de L7, estava começando uma reabsorção óssea, uma alteração ainda discreta, mas ali já era um sinal incipiente de neoplasia. O que pode acontecer? Como existem sinais de discopatia, naquela interpretação fala, bom, a causa da dor já foi descoberta. E aí o imaginologista ele se dá por satisfeito e não deixa de ver uma lesão como essa. Outro caso, um exemplo que eu posso dar aqui no ultrassom, seria uma piometra. Uma piometra que faz parte da rotina, né? Fecha o diagnóstico de piometra, mas não avalia os ovários. E aí, além da piometra, o paciente poderia ter uma neoplasia de ovário. E deixou de se ver. Por quê? Porque o imaginologista ele se deu por satisfeito daquela lesão. Eu já errei várias vezes nesse sentido. Um erro de percepção. E o erro de percepção, ele aparece de 2 formas. Ele aparece quando você vai fazer um controle, ou esse paciente, você fez um paciente, imagina que você fez um exame há 6 meses atrás, e aí você vai fazer um novo exame do paciente, e o paciente tinha uma lesão crônica que você viu dessa vez, mas você não viu na vez anterior. É uma maneira de você descobrir que você teve um erro de percepção. Eu já tive vários. E uma outra maneira também de você descobrir é algum terceiro contando para você. Você faz um exame, às vezes o exame
vai para um outro imaginologista, esse cliente quer pedir uma segunda opinião, na verdade, isso é comum, acontece com frequência. E aí um outro colega encontra uma lesão que a gente não vê. Isso também acontece. Tá claro o que é o erro de percepção? É simplesmente quando uma imagem existe uma lesão e nós deixamos de encontrar ela. Tá claro isso aqui? Esses são os erros de percepção, tá? Segunda categoria. Um erro de percepção. Lembrei aqui agora. Um outro erro de percepção, tá? Um erro de percepção é quando se vê um nódulo pulmonar no raio-x onde não existe. Às vezes pode ser um mamilo, às vezes pode ser um artefato mesmo posicional, parece que é um nódulo metastático, um granuloma, mas na verdade não tinha. É um erro de percepção. Uma imagem é criada, mas ela não existe. Tá? Isso é a maioria. Agora, a segunda categoria são as de erros cognitivos. Aí o erro cognitivo está relacionado com o quê? Com interpretação. A imagem é vista, mas ela é interpretada de maneira errada, equivocada. Vou dar um exemplo. Eu até peguei esse caso recentemente. Ainda bem que não foi eu que cometi esse erro. Esse era um paciente jovem com um estômago com a parede muito espessada. Pensa no ultrassom, quando você olha uma parede gástrica assim, com mais de 1 centímetro, com perda total de definição de camada. Imagina um estômago como esse, só que um paciente jovem. Além da perda de estratificação de camada, o peristaltismo estava muito reduzido do estômago, mas ele não estava completamente perdido, sabe? E aí o paciente já tinha feito um exame e a principal suspeita diagnóstica era neoplasia gástrica, mas não existia um outro diferencial. O único diferencial que tinha era um processo neoplásico. Então, logicamente, o tutor ficou desesperado, o veterinário também estava preocupado com o caso. E quando eu vi aquela imagem, eu percebi que o peristaltismo estava reduzido, porém ele não estava ausente, completamente ausente. E existem, além de neoplasias que podem causar um espessamento como esse, existem outras lesões gástricas que elas também podem causar tanta alteração assim de camada. Então, assim, gastrites, piogranulomatosas, doenças fúngicas, gastrites erosivas que podem formar uma úlcera e dar um edema de parede de mucosa. Bom, enfim, mas o diferencial de neoplasia também não se desfaz, ele não se descarta. E o que eu fiz? Pedi uma citologia. Obviamente eu não descartei a neoplasia, mas eu também incluí outros diferenciais. E adivinha o que deu a citologia? Uma gastrite piogranulomatosa. Não era uma neoplasia, o paciente foi tratado, fiz o controle dele, ele ficou bom. O que acontece aí, num caso desse, é um erro cognitivo. Por que cognitivo? É um erro de interpretação. Outro exemplo de erros de interpretação, eu posso citar quando uma imagem ou ela é subestimada ou ela é superestimada. Esse exemplo que eu dei do gástrico, ele foi superestimado. As lesões estavam tão severas que elas foram superestimadas. Agora também tem aquelas lesões que são subestimadas. E vamos confessar aqui, galera. Olha só, vamos falar a verdade. Tem lesão, tanto no raio-x quanto no ultrassom, que quando a gente vê, ela é tão diferente. Primeira vez que ela aparece para nós, a gente não sabe o que é aquilo, que a vontade que dá é fugir, não é verdade? É ignorar aquela imagem. Nossa Senhora, o que será isso, meu Deus? Não vi isso não. Não, eu não vi isso. Vou lá para um outro órgão, depois eu volto para cá para eu ver se aquilo que eu vi é o que eu vi mesmo. Porque é uma lesão complexa, né? Isso acontece. Mas esses exemplos que eu dei são de erros cognitivos. Então, está claro aqui as duas principais categorias de erros de
tanto de um exame de ultrassom quanto de raio-x? Tá claro? Aí qual que é o detalhe? Se nós sabemos que os problemas estão relacionados à percepção e cognição, é possível se montar uma estratégia para reduzir esses erros. Só que tem um detalhe, que quando um erro diagnóstico ele é cometido, o que a maioria dos colegas julgam? Porque é um julgamento. Julgam que o erro foi por descuidado, desleixado, negligenciado. Às vezes acha que a pessoa não sabe nada. É como se a pessoa tivesse assim um baixo desempenho, sabe? Isso é o que a maioria julga. E é por isso que existe esse temor tão grande de cometer-se um erro diagnóstico, que além de comprometer a vida do paciente, obviamente que essa é a nossa função, salvar vidas, né? Nós fazemos exames para que os pacientes tenham diagnósticos e tenham tratamentos que possam salvar as vidas deles. Esse é o nosso trabalho. Mas no outro aspecto, no aspecto da prestação de serviço, principalmente dentro do nosso meio veterinário, cometer um erro parece que ninguém comete erro. Parece que só a pessoa que cometeu o erro fez aquilo. E aí entra desse processo de julgamento e que vai falando, e os mercados costumam ser pequenos, né? Os veterinários se conhecem, e um vai falando pro outro, mas assim, a pessoa vai lá, tem 100 acertos, tá? E às vezes ninguém fala nenhum desses acertos, mas se comete um erro, nossa, aí vem todo mundo com esse julgamento. Nossa, como é que pode? É um absurdo isso. Só que o erro, gente, ele é inerente da natureza humana. Inclusive, muitos aprendizados humanos vêm dos erros, das experiências negativas, experiências positivas também. Mas o processo de aprendizado é dessa forma. E eu nunca vi alguém começar a trabalhar na área de imagem sabendo tudo. Eu nunca vi. As maiores referências de imagem no mundo, eles começaram estudando como nós, como você, como eu. E com certeza já cometeram erros. Eu já assisti uma live da doutora Cibele com a doutora Penick, e elas falando sobre erros e admitindo, olha, lógico, você já cometeu algum erro? Claro que eu já cometi. É inerente do ser humano. Agora, o que é preciso estar claro, que o que eu não quero é dizer assim, não, olha, tá tudo bem você errar, tá? Não, tá tudo bem, é assim mesmo. Não. O foco dessa live é evitar erros diagnósticos, porque isso pode comprometer a vida. Mas também eu quero falar sobre erro abertamente e não uma coisa escondida, porque todo mundo quer jogar o erro para debaixo do tapete, né? Se alguém chegar para você e falar bem assim, eu nunca errei um diagnóstico, aí você pode fazer duas perguntas para essa pessoa. Você vai perguntar quanto tempo ela trabalha e quantos exames ela faz. Muito provavelmente ela trabalha bem pouco tempo e talvez nem faça exame. É batata. Então, qualquer pessoa experiente que você for conversar, que faz muito exame, que trabalha, tá aí no dia a dia, sabe, rodando, fazendo raio-x, fazendo ultrassom, e vai de uma clínica para outra. Não, todo mundo vai contar um erro que teve, mesmo que não queira contar. Por quê? Porque isso realmente traz o quê? Quando ocorre um erro, dá uma sensação de fracasso, da vergonha, a gente se sente envergonhado, né? Sem dúvida nenhuma. Isso é natural, tá? Mas, como eu disse, nós estamos falando abertamente sobre o erro. E o que eu quero é falar de estratégias para evitar cometer o erro. Boa? Beleza? Eu não vou falar que você tem que estudar mais. Porque isso é uma coisa óbvia. É óbvio, né? Por exemplo, as principais causas não são cognitiva, de interpretação, ou seja, quando você está estudando, você está lendo artigos, você faz cursos, você faz uma pós-graduação. Então, se você está terminando sua faculdade
e quer ingressar na área da imagem e pensa, eu vou fazer uma pós-graduação? Claro que você vai. Você vai fazer residência? Claro que você faz. E para você que já é já está no mercado já há algum tempo, você está se aprimorando? Você está estudando? Isso é importante. É um processo que não acaba. Ele é contínuo. Inclusive as coisas vão ficando, as interpretações vão ficando diferentes, a nomenclatura vai mudando e nós precisamos acompanhar isso. Só que isso é o que você já sabe. Isso é o que você já sabe. O que eu quero falar agora aqui é o que ninguém te contou. E eu dividi as estratégias em 4 etapas, tá? Em 4 etapas. Vamos para a primeira estratégia? Eu vou falar um pouco sobre o aspecto da interpretação da imagem. Imagina que a imagem está na sua frente, tá? Você está aí com o seu aparelho de ultrassom, a imagem está aí, ó, na sua frente. Ou então você acabou de tirar o raio-x e o monitor tá com a imagem na sua frente aí. Primeira estratégia, você tem que focar no local que você está avaliando. Então, imagina nós estamos aqui, tá? Eu estou olhando para a câmera. O meu foco está na câmera. Ó, vou botar o dedinho. O meu foco está na câmera. Então, eu estou olhando para a câmera. Existe toda uma imagem periférica aqui do meu lado, mas eu estou olhando para a câmera. E eu estou olhando ela com detalhes. Eu estou vendo que cor ela é, estou vendo os bordos dela, eu estou vendo se tem alguma coisa ao redor dela. E sabe o que eu acabei de ver? Eu acabei de ver que a película de vidro do meu celular está quebrada. Ó, olha aí, eu fiz um diagnóstico agora. A película tem tem uma linha bem ali do lado, olha, mas na câmera eu não estou vendo nada. Isso é uma coisa. Você precisa colocar o foco. Tá? E esse foco significa que você está fazendo um método de procura visual. Aí você vai botar o foco. Vamos trazer para um exemplo prático. Está com um tórax na sua frente. Então você vai botar o foco, seu foco no coração. Olha o coração. Depois você vai colocar o foco na traqueia. Depois você vai colocar o foco nos lobos pulmonares craniais. Depois nos lobos caudais. Depois na carina, depois nos brônquios, depois nos vasos. E aonde que você coloca esses focos? Esses focos eles são determinados a partir de hábito, de prática, de conhecimento clínico e de localização anatômica. É necessário. Para o quê? Para você não cometer erros de percepção. Então você vai sempre colocar o seu foco. Por quê? Porque você tem o hábito. Apareceu um exame normal. Você vai colocar o seu foco em todos os pontos. Imagina um ultrassom, tá? Ultrassom é a mesma coisa. Você está vendo, o paciente está urinando sangue, tá? Tá com hematúria, é um pug, e você está fazendo o ultrassom e você viu a parede espessada da bexiga, um coágulo e um cálculo de 1 centímetro. Aí você vai no rim, viu que o rim esquerdo está normal e viu que o rim direito está normal. Aí você se dá por satisfeito, termina rapidamente o exame, dá uma olhadinha só nos outros órgãos e deixa, né? Dá o diagnóstico. Aí, tempos depois, você descobre que esse paciente ele tinha um nódulo no polo cranial da adrenal esquerda. Isso aconteceu por quê? Porque se deu por satisfeito de encontrar uma lesão e não tem o hábito e a prática de fazer um exame completo, avaliando tudo, mesmo depois que você descobriu a lesão primária, a lesão principal. Então, ou seja, continue procurando nas imagens que estão sendo geradas ali. Aí pode ser também que esse paciente tinha o tal do nódulo na cabeça do baço, que nem eu falei. Também. E alguma dessas lesões, sabe, gente, às vezes para o caso clínico naquele momento, ele não é importante, mas para aquele momento. Mas mais para frente, é uma lesão que pode, inclusive, ser tratada precocemente antes que o paciente tenha sinal clínico. Então isso a gente vai aumentar a sobrevida do paciente. Então é importante você manter o seu foco na procura visual. E assim, cuidado
que a nossa mente, ela é danada. Por quê? Porque você pode achar a lesão, você pode continuar o seu exame, mas de repente você começa a pensar no próximo cliente que você já tem, você está meio atrasado, sabe? E aí você vai ter que desmontar o aparelho, você sabe, aí você dá uma olhada, você já sabe que é um horário de trânsito, né? E aí até você ir lá na clínica, na outra clínica, e aí você está fazendo o exame, você não está nem percebendo, está pensando em outra coisa e não está procurando, não está com o seu foco principal lá. Ou seja, você está correndo risco de um erro diagnóstico, tá? Então a primeira estratégia, foco, foco, foco e campo visual. Campo visual, coloca o seu olho naquilo que você está procurando e olha a periferia e depois você vai trocando os seus pontos de foco visual. E desenvolve isso a partir de hábitos, práticas, conhecimento clínico e localização anatômica. Beleza? Ótimo? Essa é a primeira estratégia. Vamos para a segunda estratégia? A segunda estratégia vai te ajudar a fazer essa procura visual. Sabe o que é? Você criar um checklist. Cria um checklist de tudo que você precisa avaliar em um exame seu. No ultrassom, você pode chamar isso de plano de varredura. Que é o plano de varredura? É o quê? É aonde você vai começar e aonde você vai terminar. E você sabe onde você começa e termina o seu exame de ultrassom? Você sabe? Você começa o seu exame de ultrassom em um ponto e você termina no ponto que você começou. Ou seja, se você começou na bexiga, você vai terminar na bexiga. Se você começou no fígado, você vai terminar no fígado. Se você começou no rim, você vai terminar no rim. Não importa onde você começou, você vai terminar onde você começou. Bom, e se você já sabe, você já está criando o seu primeiro plano. Ah, beleza. Tá, então se eu vou começar e terminar, vai ser em qual sentido? Sentido anti-horário. Sim. E o que eu vou avaliar? Faz um checklist. A minha equipe, todo mundo que entra no treinamento, nós montamos, tá, um plano de varredura completo de quais estruturas precisam ser avaliadas, quais imagens precisam ser geradas e quando se faz um vídeo para cada exame ultrassonográfico. Olha só. Então bexiga, uretra, útero, próstata, e você vai colocando. Cria o seu checklist. Eu não vou falar todos aqui, porque senão o tempo aqui é limitado, tá? Mas é a estratégia. Cria um checklist. O mesmo vale para o raio-x. Então, se você vai fazer uma avaliação coxofemoral, o que você faz? Faz seu checklist. Começa pelas coxofemorais, depois você vê a asa do ilho, aí vê a tábua e a tuberosidade do isquio. Vai vendo, vai ver o púbis, o trocânter é maior, o trocânter é menor. Observa a musculatura, glúteo, quadríceps. Cria um checklist, patelas, né? Tirou coxofemoral, né? Fez com o membro estendido. Aí você coloca no seu checklist para você sempre ver. Coluna lombosacra. É tudo que você precisa olhar naquele estudo radiográfico. Cotovelo, mesma coisa. Coluna, mesma coisa. Cabeça, mesma coisa. Checklist. E o checklist, ele é altamente eficaz. E, inclusive, foi comprovado ser altamente eficaz pelo esse trabalho do Michael e Eric, onde eles fizeram esse estudo da epidemiologia dos principais erros diagnósticos cometidos pelos radiologistas humanos, né, dentro de um hospital. Checklist. Beleza? Essa é a segunda estratégia. Tá claro até esse momento aqui? Terceira, tecnologia. É a terceira estratégia para você evitar erros diagnósticos. Tecnologia. Eu vou falar um exemplo prático, tá? Às vezes, gente, o imaginologista ele cai numa pegadinha. Tipo assim, o paciente é solicitado um exame de ultrassom, tá? E a suspeita clínica, ela só vem uma requisição só escrita assim, ó, vômito, paciente com vômito, tá? Quando você vai fazer ultrassom, você não acha a adrenal esquerda, você não acha o baço e você não acha a vesícula biliar. Aí você pergunta pro tutor, né? Às vezes você não está com o veterinário próximo, o veterinário pode estar atendendo, você não está sem contato com ele, né? O veterinário está lá no centro cirúrgico e você está na clínica lá do consultório dele, fazendo ultrassom e está sem contato, tá? Aí você pergunta pro tutor assim, já fez alguma cirurgia?
Ah, já fez, mas eu não lembro muito bem o que foi não. Só que o paciente já tirou o adrenal, já tirou o baço, já tirou a vesícula biliar. O que acontece? Imagina que um laudo que sai lá com uma vesícula biliar, né? Aí você descreve que ele não tinha a adrenal, não tinha o baço, mas a vesícula passa. Simplesmente você esquece e lá, vesícula biliar, usa uma máscara, né? Uma máscara de laudo e fica lá, vesícula biliar com aspecto normal. Aí o tutor olha, vesícula biliar, que isso? Esse exame foi mal feito, esse exame tá errado, trocaram o laudo do meu cachorro. Isso é um problemão. Como que a tecnologia ajuda nesse caso? Você tem uma ideia? Da seguinte forma, a tecnologia hoje, ela permite que você tenha um sistema onde você faz os seus laudos. E quando você faz os laudos e eles ficam arquivados na nuvem. E você tem o histórico inteiro do seu paciente. E aí, esse caso, você descobre que você já fez um exame dele e no exame que fez já estava lá que ele não tinha vesícula biliar, não tinha o baço e não tinha adrenal. Ou seja, você, antes de começar o exame, mesmo com uma requisição mal preenchida e mesmo você sem conseguir conversar com o veterinário, você já sabe que aquele paciente já fez determinadas cirurgias. E isso vai te ajudar muito a evitar um erro diagnóstico. Entendeu a questão da tecnologia? Também a parte da tecnologia, eu me refiro também aos equipamentos. Óbvio, lógico que eu me refiro aos equipamentos, porque o equipamento, você trabalhar com equipamento de qualidade, que forma uma boa imagem, uma imagem clara, óbvio que ela vai influenciar na sua qualidade diagnóstica. E aí eu te pergunto, como você trabalha hoje, ou quer trabalhar com um aparelho top? Como que você está fazendo para se organizar em relação a isso? Você está focado só no exame, em fazer um curso, em pilhar conhecimento técnico para o quê? Para você não cometer erros diagnóstico cognitivo, mas lembra que os erros cognitivos, eles representam a menor fatia dos erros, que a maior parte dos erros são de percepção, e a percepção é como algo passa direto. E eu estou abrindo os seus olhos para isso, chamando a sua atenção e dizendo sim que está certo você continuar estudando, mas você precisa também estar atento a como você está oferecendo o seu serviço volante atualmente. E um equipamento bom é fundamental, sem dúvida nenhuma. Você está com raio-x, você está com raio-x DR, você está com a última tecnologia. O nível de resolução, clareza das imagens faz com que você não tenha dúvida. Aquilo que você está vendo é mesmo. Inclusive, esses equipamentos modernos, eles vêm com softwares, com algoritmos que permitem a gente trabalhar, aplicar filtros e deixar uma imagem com um realce de bordo mais destacado, deixar uma imagem mais embaçada, dependendo do que nós estamos procurando. E isso melhora demais a acuidade visual. É por isso que os exames, eles são muito operadores dependentes, né? Porque os que mais se destacam são aqueles que têm uma excelente acuidade visual, uma capacidade de ver e encontrar uma imagem. Aí ele encontra uma imagem e aí ele, cognitivamente, ele tem um amplo conhecimento que a capacidade interpretativa dele daquilo que ele está vendo é muito grande. Geralmente ela é uma interpretação clara, objetiva e direta. Então, é mais ou menos assim. Imagina uma imagem hipoecogênica no baço. Se estabelecer um diagnóstico diferenciais, tudo o que, Vicente? Esse nódulo pode ser uma neoplasia, uma metástase, um abscesso, uma necrose, uma área de isquemia ou uma hiperplasia nodular benigna. Faltou algum? Faltou algum? Ou seja, seria praticamente tudo. Falta o quê? Falta clareza, falta direcionamento. Aí nesse caso, você
pode chegar falando, não, mas aí eu não estou cometendo um erro diagnóstico. Você não está cometendo um erro diagnóstico, você também não está... O exame de imagem não está contribuindo para o clínico. Sabe? É tipo tipo metralhadora, né? Não. Agora, o equipamento muito bom, ele permite que você veja que não tem sombra acústica, que não tenha reforço acústico na lesão, aí você descarta lesões císticas, aí tudo que está relacionado a lesões císticas você tira, sabe? Aí você tem um Doppler, hematopoese extramedular, hiperplasia linfóide, né? Aí você tem um Doppler, aí você joga o Doppler, opa, isso aqui não é necrose, né? Aí você observa aquela lesão, você vê os bordos dela e você vê que ela não é expansiva. E aí, ou seja, o seu equipamento, ele te dá uma imagem tão clara daquela imagem circunscrita hipoicogênica que você se sente seguro para descartar já algumas coisas, porque está claro na sua frente. Você viu, né? Então você não cometeu um erro de percepção. E você está interpretando com clareza, não está cometendo erro cognitivo. E vamos supor que você coloca lá que é hiperplasia nodular ou uma neoplasia. Aí faz uma biópsia, aí era uma neoplasia. Não, beleza. Você tinha estabelecido esses dois diferenciais, você acertou. Maravilha. Perfeito. Entendeu? Tá? Isso é a tecnologia. Eu falei já da estratégia do foco, para você fazer uma procura visual com os focos determinados, criar um checklist, usar a tecnologia a seu favor. E eu vou trazer a quarta estratégia agora. E você imagina qual é? Não é óbvio. Não é óbvio. Inclusive, eu demorei um bom tempo para eu perceber a importância disso. Mas sabe qual é a quarta estratégia? É você melhorar a sua prática de qualidade de prestação de serviço volante. É você focar em prestar um serviço de mais qualidade. De que maneira, Vicente? Fala com mais clareza. Simples. É você entender que você precisa ter uma rotina bem definida, com uma organização que você repete a cada exame. A cada exame. Então, por exemplo, a cada exame que você agenda ele de uma maneira que você consiga cumprir a sua agenda. Que você não se atrase. Sabe por quê? Porque o atraso, ele gera um estresse tão grande para o cliente que vai deixar você estressado e que vai comprometer a sua atenção durante o exame, que você está correndo o risco de cometer um erro diagnóstico. Provavelmente um erro de percepção. Por quê? Porque você está pensando, caraca, eu estou atrasado, meu Deus. E se você chegar na clínica atrasado para fazer um exame e o veterinário fala assim, você pode fazer mais 2 exames para mim? Eles chegaram aqui, eu posso encaixar? Sabe o que você vai fazer? Você vai chorar. Você vai ficar tenso. Você vai ficar tensa. Isso vai comprometer muito a qualidade. Isso vai comprometer muito a sua qualidade diagnóstica. Demais. Então, isso já começa ao que é ter uma prática de qualidade. Aí você chega na clínica para fazer o exame. Você precisa de um ambiente adequado. Às vezes tem muitas clínicas que elas cedem uma sala específica para fazer ultrassom. Agora tem local que é totalmente inadequado, não é um local climatizado, é um local claro. Às vezes você vai fazer um exame domicílio. Domicílio é o principal deles, né? Pode não ter uma boa condição lá. E você é responsável por isso. Talvez você fique chocado com o que eu vou dizer agora, mas a responsabilidade do local para ser feito o exame, ela é sua. Da seguinte maneira, se você topar e fazer um exame domicílio e colocar o seu aparelho no chão, na varanda, toda clara, e você sentado todo desajeitado, com um cachorro ou um gato também lá que não consegue, que não fica contido, a responsabilidade é sua. E aí eu te pergunto, num caso desse,
Aonde você vai colocar o seu foco? Você vai botar o foco, eu tenho que fazer o exame? Eu preciso fazer o exame. Ou eu vou ter práticas de qualidade de um serviço volante. Aí você faz o quê? Na sua prática, a primeira coisa que você faz antes de ir para fazer um exame domicílio é: você tem um ambiente preparado da seguinte forma? Você tem um quarto onde tem uma cortina e é possível fazer um controle de luz, né? Tem local para deixar o paciente ficar deitado, né? Por mais que você tenha um colchão, né? Mas o paciente ele pode ter uma mesa, uma cama, tem pessoas para ajudar na contenção, o paciente colabora, ou seja, uma série de perguntas que você faz antes de fazer o exame. Você tem isso? Ou você já pensou em fazer isso e não fez? Ou você vai começar no mercado e nunca isso nem passou pela sua cabeça? Pois então, você pode inclusive deixar, olha, pega essa sacada, hein? Pega essa sacada. Isso eu ensino inclusive dentro do meu programa do Imagem Dourada. Vou compartilhar com você aqui gratuitamente, tá? Então se você vai lá, pega no seu WhatsApp, deixa uma mensagem gravada, pré-definida. Assim, padrão, sabe? Padrão. Um exame domicílio. Alguém ligou para você para pedir um exame domicílio. Sim, beleza. Olha, eu vou te mandar uma mensagem agora e eu preciso que você me responda para saber se o exame pode ser feito aí na sua casa, tá bom? Aí você pega e manda essa mensagem, tá? Olha, aí tem um ambiente assim, o paciente tem condição, tem pessoas para segurar, tal. Aí a pessoa te responde, sim, ok. Então ok, vamos marcar tal horário. É uma ação simples, tão simples, mas que isso vai influenciar diretamente na sua qualidade de serviço volante. É meio que padronizado, sabe? E se você identifica que aquele exame domicílio vai ser pepino, que ele vai dar ruim, que tem tudo para gerar um sério prejuízo no seu serviço, o que você vai fazer? Você não vai fazer. Você migra esse paciente para uma clínica. Quem é o seu veterinário? O fulano. Então vamos marcar o exame na clínica, porque aí eu percebi que não tem condições. E se você chegar lá no local, o cliente mentir para você, né? Você chega lá, ele falou que tem tudo assim. Tudo ok, né? Tudo ok. Aí você chega lá, mas não tinha nada daquilo que tinha falado. O que você faz? Você vai ser profissional. Um profissional, ele zela pela qualidade daquilo. Então você vai zelar pela sua qualidade diagnóstica. Olha, infelizmente aqui você me respondeu que tinha condições, mas eu estou percebendo aqui que nós não temos condições. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos marcar agora um local que tem condição. Tá? Vamos marcar lá na clínica. Beleza, assim você está zelando pela qualidade. Outro detalhe de qualidade, onde tem que ser padronizado no seu serviço volante. Requisição. Exigir requisição. E olha, gente, requisição é extremamente negligenciada pelo serviço volante. Sabe por quê? Porque o volante ele vai, entra na clínica, já conversa direto com o veterinário fala, tá? Fala as coisas e só que fala. É boca. E aí quando fica no boca a boca, não tem nenhum documento ali. Lembra que eu dei o exemplo do baço, né, do paciente que fez cirurgia do baço, fez esplenectomia, adenelectomia, colecistectomia, lembra? Pois é, imagine se tem uma requisição e não tem nada disso escrito, você tem um documento ali. E agora se tem um ali também, tá ali descrito, isso vai te ajudar demais. Mas só vir uma suspeita diagnóstica, hoje eu já me dou satisfeito. Óbvio que o ideal é ter aquela requisição toda preenchida, mas a gente sabe que dentro da rotina, hoje, o que eu peço no mínimo eu peço uma suspeita diagnóstica para me dar um direcionamento. Porque quando vem sem suspeita nenhuma, só vômito, só diarreia, não está suspeitando de nada, então isso dificulta o exame, prejudica a qualidade e a precisão diagnóstica. Mas se você tem um serviço que preza pela qualidade, você vai o quê? Você vai passar a exigir isso. E o veterinário se acostuma. Ele se acostuma porque você fica pedindo tanto, que ele vai falar, você quer saber, eu vou fazer a requisição logo, senão que o Vicente vai me pedir a requisição. Eu já sei que ele me pede, então ele já se antecipa, ele vai se acostumando. E é bom para ele também, porque ele também vai se resguardar. É um documento. A requisição é um documento, tá? Outra coisa, distrações. Você precisa eliminar distrações.
acabar com ela. Distrações de celular, distração de conversa, distrações de problemas que você tem, problema de agendamento, problema de pagamento. Imagina você fazendo um exame em uma clínica que ela não pagou para você o último exame que você fez. Você está lá fazendo o exame preocupado se ela não vai deixar esse exame aberto também. Ou seja, elimina isso. Elimina isso. Outro ponto muito importante. Reduza drasticamente fadiga de trabalho. Isso aqui é principalmente para quem trabalha demais, excessivamente. Sabe, faz muito exame o dia inteiro, roda, começa a acumular laudo, começa a acumular exame. Ou seja, chega uma hora que dá uma estafa absurda. Isso vai comprometer. Não descansa, trabalha, fica virando, fazendo plantão o tempo inteiro. Não tem um plantão controlado, às vezes com reveza com colega, não. É só na pauleira, né? Tipo, é o volante, mas ninguém. E Então tudo isso, gente, compromete a sua qualidade de exame e pode levar a você a ter um erro diagnóstico. E com essas quatro estratégias, a chance de você cometer um erro reduz drasticamente. Mas drasticamente. Agora, eu preciso te dizer que, invariavelmente, em algum momento, você vai sentir, você vai cometer um erro. Tá? Beleza? Gente, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau.